Durante a década de 1950, a Guerra da Coreia estava em pleno andamento no leste asiático. Os caças Mikoyan Gurevich, 15 e F-86 Sabre dominavam os céus. Os pilotos americanos perceberam que não tinham uma vantagem significativa contra os MiG soviéticos, especialmente em grandes altitudes, e se envolver em combates aéreos trazia riscos enormes. O aspecto mais assustador não era apenas evitar ser abatido pelos MiGs. Percebia-se que, se um piloto fosse abatido, as chances de resgate bem-sucedido eram mínimas. Surpreendentemente, apenas 10% dos aviadores americanos que foram abatidos durante a Guerra da Coreia conseguiram ser salvos. Cerca de 90% dessas aeronaves abatidas quase não tinham chance de resgate. Os pilotos de caça precisavam usar todas as suas habilidades para sobreviver, pois ao perderem o controle do voo, ficavam totalmente sozinhos. Esse cenário despertou curiosidade, levando muitos a questionar se seria possível criar uma aeronave lançada do ar para pilotos abatidos voarem até um local seguro. Tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos, essas ideias foram levadas a sério e perseguidas. Os desafios impostos pela situação precária dos pilotos abatidos estimularam um pensamento inventivo para explorar soluções inovadoras que melhorassem suas chances de sobrevivência e fuga bem-sucedida do território inimigo. Em 1931, 19 anos antes da Guerra da Coreia, o inventor americano Taylor McDaniel buscou provar sua habilidade ao construir uma aeronave com notável resistência a acidentes. O planador de McDaniel, construído principalmente de borracha, tinha a habilidade única de suportar o impacto com o solo sem se desintegrar, mantendo a aeronave em ótimas condições e garantindo a segurança dos pilotos. Na visão de McDaniel, as aeronaves infláveis tinham o potencial de revolucionar a aviação. Porém, antes de explorar totalmente esse conceito inovador, restrições financeiras impediram seu avanço. O início da Segunda Guerra Mundial dificultou ainda mais qualquer experimentação nesse campo, já que o setor de aviação militar não estava inclinado a considerar ideias não convencionais como aeronaves infláveis. Durante um período tão crítico, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os esforços para desenvolver um conceito viável de aeronave inflável ganharam impulso. Diversos países competiram para criar suas próprias versões de aviões infláveis. Os soviéticos, por exemplo, se aventuraram em algumas ideias audaciosas para suas forças de infantaria. 1. Eles consideraram usar aviões infláveis para levar soldados à retaguarda inimiga e realizar ataques surpresa. Após a missão, o avião inflável seria esvaziado, levado de volta à base e reutilizado. 2. Outro conceito era usar aeronaves infláveis para levar mercadorias à Sibéria e regiões remotas, onde aviões convencionais não pousavam. A estratégia consistia em rebocar várias aeronaves infláveis carregadas de carga atrás de uma aeronave maior, que então as liberaria em um raio de 80 km do destino para o pouso. Essas ideias criativas destacavam as diversas e inovadoras aplicações que as aeronaves infláveis poderiam potencialmente servir em vários cenários. A ideia dos aviões infláveis, antes vista como solução econômica para transporte aéreo de suprimentos, sofreu revés após testes de voo. O potencial de usar aeronaves infláveis como ativos militares sérios diminuiu, levando ao abandono do conceito, especialmente para entregar soldados individualmente atrás das linhas inimigas. No Reino Unido, surgiu uma ideia intrigante: o desenvolvimento de uma aeronave de reconhecimento que pudesse ser armazenada dentro de um submarino ou de um tanque. A aeronave de aparência incomum, apelidada de colchões voadores, chamou atenção em exposições aéreas, mas não chegou à produção. Apesar de funcionais, esses projetos enfrentaram desafios. O uso de borracha inflada resultou em aeronaves estruturalmente instáveis e lentas, levando à busca por um material mais eficaz. No final da década de 1950, engenheiros da Goodyear apresentaram um material compósito inovador. Esse material era uma camada de borracha com neoprene prensada entre duas de tecido. Quando inflado, esse material era reforçado e mantido unido por inúmeros fios de nylon. Esse material tinha uma das maiores relações resistência-peso do mundo e foi chamado de Air Match, aproveitando o Air Match. Goodyear criou uma aeronave inflável parecida com uma convencional e não com um balão instável. Esse avanço tecnológico melhorou significativamente o desempenho aerodinâmico, transformando o avião inflável em uma entidade mais estável e funcional aerodinamicamente.
Durante a Guerra da Coreia, a Força Aérea dos Estados Unidos testemunhou o problema recorrente de pilotos abatidos sendo capturados pelo inimigo devido às dificuldades de resgate em tempo hábil. Esse dilema despertou a evolução de uma ideia notável: um avião inflável que poderia ser rapidamente lançado do ar para um piloto isolado. Após receber, o piloto desembrulharia, inflaria a aeronave, ligaria o motor e voaria para um local seguro. A aeronave inflável, chamada avião inflador pela Goodyear, revolucionou a compreensão do ar em aviões, e seu design foi amplamente aclamado. 2 modelos foram desenvolvidos: o GA-466 para 2 lugares e o 468 para 1 lugar. O avião inflador tinha 19 pés e 7 polegadas de comprimento e envergadura de 22 pés. A inflação durava só 5 minutos depois. O piloto ligava manualmente o motor de 40 cavalos. Com capacidade de carga de 240 libras, a aeronave, 390 milhas e 65 horas, ela alcançava 72 mph e voava a 60 mph em cruzeiro. Notavelmente, ela precisava de apenas 250 pés para decolar e 350 pés para pousar. Os militares logo viram o avião inflator como solução para lançar aviões por paraquedas atrás das linhas inimigas, permitindo que pilotos isolados voassem sozinhos para a segurança, um conceito que se tornou real. O avião inflator estreou no Salão do Automóvel de Chicago de 1956, causando sensação entre entusiastas da aviação e o público. Sua aparência futurista e estrutura inflável funcional capturaram a imaginação de todos. Apesar de parecer saído da ficção científica, o avião inflator era uma verdadeira inovação com potencial para transformar a aviação para sempre. Na década de 1950, a Goodyear desenvolveu vários projetos de aeronaves infláveis, cada um com avanços em manobrabilidade, velocidade e alcance. A empresa acreditava que essas aeronaves poderiam salvar vidas. Compactas para caber em caixas, serem lançadas de aviões ou embaladas em cápsulas e liberadas das asas. O conceito de lançar aviões infláveis por via aérea para pilotos isolados tinha o potencial de reduzir significativamente os riscos para as equipes de busca e resgate. Além disso, preparar essas aeronaves para o voo era simples para os pilotos abatidos. O avião inflável pesava apenas 90 quilos. Quando vazio, o piloto só precisava desdobrar as asas e inflar a aeronave bombeando o ar. Quando o avião estivesse parcialmente inflado, ao ligar o motor, ele assumiria o controle e terminaria a inflação. A rigidez única proporcionada pelo material AirMatch permitia que o avião inflável mantivesse sua forma com apenas 7 psi de pressão, um valor muito menor do que o de um pneu de carro comum. Essa característica possibilitou inflação rápida em 5 minutos. Com um tanque de 20 litros, o avião inflável mostrou boa velocidade, ótimas características de voo e controle previsível. O design do avião inflável era bem adequado para suportar tiros inimigos devido ao seu sistema de pressão de ar continuamente regulada, mantido pelo motor. Isso permitia que o avião continuasse operacional e voando mesmo após ser atingido por armas leves. A engenhosidade na criação da Goodyear despertou grande fascínio. A mídia especulou que algum dia, pessoas comuns poderiam ser capazes de comprar aviões infláveis. Os kits foram criados para serem compactos e leves, facilitando o transporte em peruas familiares e atendendo turistas, caçadores e entusiastas da aviação. Porém, o avião inflável teve um destino trágico justamente quando a empolgação aumentava. Em 1959, 10 aviões infláveis foram entregues à Marinha e ao Exército para avaliação, mas logo surgiram sérios problemas. Um piloto de testes da Goodyear executou uma manobra de puxada abrupta, fazendo com que uma asa se dobrasse e colidisse com a hélice. O incidente causou o esvaziamento imediato da aeronave, que virou uma massa de borracha caindo do céu. Felizmente, o piloto conseguiu escapar ileso. Porém, menos de 2 meses depois, um piloto do exército morreu após um cabo de controle travar e outra asa se dobrar. Esses acidentes aumentaram preocupações sobre a segurança das aeronaves infláveis. Antes dessas perdas, já havia dúvidas sobre a viabilidade do conceito. O avião inflável exigia aproximadamente 75 metros de pista para a decolagem, o que talvez não estivesse disponível para um piloto abatido em uma área de conflito. Em áreas densas e montanhosas, como as florestas do Vietnã, o avião inflável tinha utilidade muito limitada.
Além disso, parecia improvável e impraticável que um piloto abatido de um jato rápido voasse de volta por território hostil em um avião inflável lento e baixo. Surgiu a dúvida sobre a utilidade da aeronave, já que poderia ser derrubada com um simples tiro de pistola. Esse sentimento, embora impreciso, destacava preocupações relevantes. No fim dos anos 1950, os avanços em operações de resgate, como helicópteros de maior alcance, reduziram a necessidade do avião inflato. Assim, a chance dos militares adotarem o avião inflator ficou muito pequena. Assim, a Goodyear encerrou o projeto e parou de produzir aviões infláveis após 1962. Embora os testes tenham continuado, o programa foi formalmente encerrado em 1973. A praticidade e o potencial das aeronaves infláveis podem ter sido bastante limitados desde o início. Hoje, o avião inflável é uma nota de rodapé fascinante na história da aviação, um lembrete de uma época em que tudo parecia possível e a inovação reinava. Embora talvez nunca tenha alcançado todo o seu potencial, o avião inflável continua sendo um símbolo do impulso humano de ultrapassar limites e explorar novas fronteiras.